Questão de número 23 na tela para você. Consideram-se gastos em saúde. Então, nós vamos falar o que são considerados gastos com a saúde, ou seja, o que o SUS pode pegar o dinheiro dele e gastar na área da saúde. Quais são essas ações que podem ser empregado dinheiro nelas? Para fins de apuração dos percentuais mínimos que trata a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal. Alternativas. Enunciado A. Pode-se utilizar o dinheiro do Sistema Único de Saúde para limpeza urbana e remoção de resíduo? A princípio, não. Beleza? Então, o enunciado A já está errado. B. Pode-se utilizar o dinheiro do Sistema Único de Saúde em merenda escolar e outros programas de alimentação? A princípio, também não. Enunciado B está errado. C. Pode-se utilizar o dinheiro do Sistema Único de Saúde para produzir ou aquisição e distribuição de medicamentos? Sim, pode. O SUS ele pode produzir, atuar na parte da produção, aquisição, que é compra, e distribuir aquilo que ele tem armazenado para quem precisa, para as unidades ali, né, que compõem o Sistema Único de Saúde. Sem sombra de dúvida, pessoal. Questão de número 23, o gabarito é a letra C. Vamos lá para o enunciado D, só para a questão de eliminação e fixação. Ações de assistência social? Não. O dinheiro do SUS ele não pode ser utilizado em ações de assistência social a princípio. Mas por que, Marcos? A assistência social ela está inserida no campo do SUS, sim, mas é porque já existe um órgão específico, né, da assistência social que tem essa atribuição. Beleza? Então, fechou. Questão 23. O nosso gabarito é o enunciado C, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 24 na tela. O artigo 198 da Constituição Federal define o Sistema Único de Saúde SUS, constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada, integrada por ações e serviços públicos de saúde. Ok. Assinala a alternativa correta sobre as diretrizes que organizam o SUS. Alternativas. Então, nós vamos aqui, dentre essas opções, nós vamos destacar aquelas que constituem, né, ou pelo menos uma que constitui uma diretriz do artigo 198 da Constituição Federal. Beleza? Enunciado A. Nós temos a participação social, a participação da comunidade como diretriz do SUS? Sim, nós temos. Essa é a terceira diretriz, tá? Então, deixa esse enunciado A em stand-by. Vamos ver os outros enunciados. Enunciado B. Atendimento integral? Sim, a integralidade faz parte, né, das diretrizes do SUS. Com prioridade para os serviços assistenciais? Não, não. Aqui já anulou a questão. Prioridade para serviços preventivos e sem prejuízo das atividades assistenciais. Eles inverteram a ordem aqui. Então, essa inversão de ordem anulou o enunciado B. Enunciado B já está errado. Enunciado C. Atendimento equitativo com prioridades aos mais necessitados? Olha, pessoal, como diretriz do artigo 198 da Constituição, não fala diretamente isso, beleza? Tá certo que isso existe no SUS. Priorizar os mais necessitados, atendimento equitativo. Mas nós estamos querendo aqui uma diretriz específica. Então, o enunciado C não se enquadrou, ele está errado. Enunciado D. Descentralização, ok. Com direção compartilhada? Não, não é direção compartilhada, tá? Já é com direção única. Então, o enunciado D já está errado também. Enunciado E. Regionalização com verticalidade? Não fala nada disso, tá? Enunciado E já está errado. Nós temos, então, questão de número 24, o nosso gabarito, tá? Sem sombra de dúvida, é o enunciado A, porque a participação da comunidade é uma diretriz do artigo 198 da Constituição. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 25 na tela. O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as três diretrizes, né? Quais são as três diretrizes do artigo 198? Marque o item incorreto em relação a essas diretrizes. Alternativas logo abaixo. Então, nós vamos marcar aquele item que está errado, que é o incorreto, é o exceto. Descentralização nós temos? Temos. Então, esse não é o nosso gabarito, porque ele está correto. Universalização,
busca alcançar todos os brasileiros, inexistindo qualquer barreira restritiva. Olha, esse já é o nosso gabarito, porque filosofou demais. Então nós estamos querendo a errada em relação às diretrizes do SUS. Não tem nada parecido, não tem nada como se está escrito dessa forma no enunciado B, não está lá no artigo 198 da Constituição, tá? Então, questão de número 25, olha, já vou marcar aqui. O nosso gabarito é a letra B, porque é o incorreto. Vamos lá para o enunciado C. Atendimento integral? Sim, nós temos o atendimento integral como diretriz do artigo 198. Participação da comunidade? Sim, também. Tá joia? Então, o enunciado A, o C e o D estão corretos, pessoal. Como nós queremos a errada, o enunciado incorreto é o enunciado B. Questão de número 25, enunciado B. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 26 na tela. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, analise os seguintes assertivas sobre as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ver nas alternativas quais são essas diretrizes que estão contidas no artigo 198. Lembrando que as três diretrizes principais são descentralização, integralidade e participação da comunidade. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá, vamos prosseguir. Olha, primeiro, participação da comunidade, nós temos como uma diretriz do artigo 198, sim. Então, 1 já está correto, beleza? 2, atendimento integral com prioridade para as atividades curativas. Ixi, isso aí já apertou, né? Porque a prioridade são para as atividades preventivas. Beleza, pessoal? Então, 2 já está errado. 3, centralização com direção colegiada em cada... Não existe centralização, é descentralizado. Então, questão de número 26, a única assertiva que nós temos aqui é a primeira, beleza? Então, o nosso gabarito é a A, apenas 1, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a nossa questão de número 26. Questão de número 26, enunciado A1, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 27. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, dispõe sobre as ações da rede que estrutura o SUS, organizada de acordo com as seguintes diretrizes. Então, de novo, quais são as diretrizes do artigo 198? Centralização, enunciado A. O enunciado A já está errado. Enunciado B. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Nota bonitinho, pessoal? Sem sombra de dúvida. Questão de número 27, nosso gabarito é o enunciado B, mas vamos ler as demais só para questão de fixação. Enunciado C, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades curativas? Não. A prioridade do SUS é para as atividades preventivas. Enunciado C, essa palavrinha já anulou, beleza? Enunciado D para você. Centralização? Não. Já vi que está tudo errado. Falou que é centralização. Hoje, o Sistema Único de Saúde ele não funciona de forma centralizada. Ele funciona de forma descentralizada. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos prosseguir para a próxima questão. E nessa questão de número 27, olha, o nosso gabarito é a letra B. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 28 na tela. A Constituição Federal de 88, nos artigos 196 e 198 da seção 2, Saúde, introduziu a garantia dos preceitos universais e democráticos. Olha, falou que a universalidade tem a ver com todos, todos têm direito. Democracia, né, que é preceitos democráticos, tem a ver com a participação do povo, a participação da sociedade. Tais preceitos tratam, respectivamente, de as alternativas abaixo que descrevem mesmo esse enunciado. Quais são? Vamos lá. Enunciado A, direito para todos? Olha, a universalidade, nós temos o direito para todos na universalidade. E no preceito democrático, nós temos a participação da comunidade. Então, o enunciado A, ele é o que mais parece com essa narrativa dessa questão de número 28, tá? Então, eu já vou deixar o enunciado A
em stand-by aí, porque provavelmente esse vai ser o nosso gabarito. Enunciado B, intersetorialidade, movimentos populares? Não, a B já está errado. C, assistência integral, controle social? Controle social, sim, porque o controle social é a participação da comunidade. Agora, assistência integral, isso aí já é um outro campo, tá joia? Nós queremos o campo universalista e democrático. O campo universalista, ele se casa com direito para todos, e o campo democrático, ele se casa com participação da comunidade ou controle social. Tá bom? Então o enunciado C já está errado. Enunciado D, equidade e participação social. Participação social, sim. Agora, equidade não casa com universalidade, não, pessoal. A princípio, não. Beleza? Então o enunciado D já está errado também. Essa questão de número 28, o gabarito dela é o enunciado A. Por quê? Direito para todos, casa com preceitos universalistas, e participação da comunidade, casa com preceitos democráticos, tá? Questão de número 28, gabarito, letra A para você na tela, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 29 aí para você. As ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as diretrizes, descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, que também pode ser chamado de controle social, foram previstas na... Né? Aí aqui, qual Constituição e qual artigo, tá joia? Então, as diretrizes do SUS, ela está contida ali na Constituição Federal de 1988, no artigo 198, como está dizendo aqui no enunciado A? Sim, é isso mesmo. Tá, joia? As diretrizes do SUS elas estão no artigo 198. Sem sombra de dúvidas, eu já vou marcar a questão de número 29 como sendo o enunciado A. Mas vamos ler as demais só para questão de eliminação e fixação do conhecimento. Enunciado B, Lei Orgânica número 8.080? Não. A Lei Orgânica número 8.080 não tem a ver com essas diretrizes aqui que está perguntando, beleza? Enunciado B já está errado. Enunciado C, Lei Orgânica número 8.142? Também não. Por mais que essa Lei Orgânica número 8.142 ela veio tratar do financiamento do SUS, do controle social, mas quando nós falamos de diretrizes do SUS, que tem que vir em nossa mente é o artigo 198 da Constituição Federal, tá joia? E não as leis orgânicas, beleza? Então, enunciado C está errado também. Enunciado D, norma operacional básica, que é a NOB-SUS? Não, está errado também, tá? As normas operacionais básicas, elas não estão tratando ali das diretrizes que estão contidas no artigo 198. Então, enunciado D também está errado. Enunciado E, norma operacional da assistência à saúde, NOAS, também não. As NOAS não tratam dessas diretrizes aqui em questão, beleza? Sem sombra de dúvida, pessoal, o único texto de lei que trata sobre diretriz de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade é a Constituição Federal de 1988, ali no seu artigo 198, é o que está contido no enunciado A, que é o nosso gabarito da questão de número 29, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Questão de número 30 na tela para você. Preencha a lacuna e assinala a alternativa correta. Então, essa é uma questão para você completar, beleza? E você vai marcar os enunciados abaixo que faz esse complemento, ok? Vamos prosseguir. Preencha as lacunas e assinala a alternativa correta. Nos termos da Constituição Federal, aí pergunta sobre uma lei. É uma lei federal? É uma lei estadual? É uma lei municipal? Tá joia? É ato do Poder Executivo? Olha, nós estamos falando de Constituição Federal, que serve para a Federação brasileira, né? Para a nossa República Federativa do Brasil. Então, se é uma lei que serve para todo o território nacional, isso tem que ser uma lei federal. Então, você já pode completar aí, nesse primeiro espaço aí, é uma lei federal, porque nos termos da Constituição Federal, a lei federal disporá sobre o regime jurídico do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, competindo à União. Nesse segundo espaço você pode colocar aí, União,
nos termos da lei. Porque é a União, nos termos da lei, que vai prestar assistência aos estados, Distrito Federal e aos municípios em relação ao custeio do salário, do piso salarial dos agentes de combate a endemias e dos agentes comunitários de saúde, beleza? Então, até agora, na questão de número 30, está dando, pessoal, o gabarito como sendo a opção A, o enunciado A, beleza? Vamos prosseguir. Nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, beleza? Então, o único enunciado que completa todas essas lacunas, pessoal, é o enunciado A, tá joia? Então, questão de número 30, o nosso gabarito é a letra A, beleza? É isso aí, até a próxima questão, até mais. Então, agora nós vamos responder a questão de número 1 do artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Assim como nós estudamos. Então, é correto afirmar, enunciado A, o financiamento do SUS se dará exclusivamente com recursos provenientes do orçamento da União, dos estados e dos municípios? Também, sim. A contrapartida dos entes federativos vai compor ali o recurso que vai custear as ações do serviço do Sistema Único de Saúde. Só que, porém, nós temos outras fontes para custear essas ações do serviço. Não é somente proveniente da União, estados e municípios, porque nós também temos a contrapartida de Brasília, do Distrito Federal. Então, sem sombra de dúvida, o enunciado A está errado, beleza? Enunciado B. O direito à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Nós lemos isso, né, no artigo 196 da Constituição. Então, o enunciado B está correto, beleza? Esse é o nosso gabarito. Questão de número 1, gabarito, letra B. Nós vamos ler as demais só para questão de fixação e eliminação. Enunciado C. O acesso ao serviço de saúde pública é universal e gratuito. Ok. Somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, pois possuem cadastro junto ao SUS? Não. Qualquer pessoa tem direito às ações ao serviço de saúde, tá, joia? Aquele estrangeiro que veio para o Brasil passar uma férias, um réveillon, ele tem direito também. A partir do momento que a pessoa entrou na República Federativa do Brasil, ela tem direito de receber as ações do serviço de saúde ali por parte do Sistema Único, beleza? Então, a C está errada. Enunciado D. A execução do serviço de saúde é exclusiva do poder público? Não. As instituições, tanto pública quanto privada, também podem realizar as ações do serviço de saúde, tá joia? E até mesmo em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, ok? Então, o D também está errado. E na E, as ações dos serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada? Beleza. E constituem um sistema único, organizado para o atendimento integral, com prioridades às atividades curativas? Não. A prioridade ali das ações do serviço de saúde do SUS a prioridade é para as atividades preventivas, tá joia? Prevenir as doenças, não deixar o indivíduo adoecer para entrar com a parte curativa, tá joia? Mesmo que em detrimento dos serviços assistenciais? Não, aí está errado. Então fique você aí, questão de número 1, gabarito, letra B. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Então vamos lá responder a segunda questão sobre o artigo 196 da Constituição Federal, que diz assim, olha, o Brasil institucionalizou, ou seja, criou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Porque antes de 1988, antes da criação da Constituinte, ou seja, do SUS pela Constituição Federal, a saúde não era um direito de todos. Por quê? Quem tinha direito à saúde antes desse ano era somente aqueles profissionais que trabalhavam ali de carteira assinada, aqueles que tinham condições de pagar, tá joia? Porque quem não trabalhava formalmente, ou seja, os trabalhadores informais e aquelas pessoas que não tinham condição financeira, elas eram jogadas de lado, tá joia? Então, a partir da Constituição Federal de 88,
passou a vigorar o direito a todos os cidadãos, tá joia? Que é um princípio, que nós temos o princípio da universalidade, tá joia? Então, quando criou o Sistema Único de Saúde, SUS, qual princípio se refere a esse texto? Então, quando se fala em saúde para todos, nós temos o princípio da universalidade. Então, o enunciado A está errado, o enunciado B, igualdade, também está errado, o enunciado C, que é integralidade, está errado, sem sombra de dúvida. O texto se refere ao princípio da universalidade, porque a universalidade é o princípio de saúde para todos os cidadãos brasileiros, tá joia? Então, questão de número 2, gabarito, letra D, sem sombra de dúvidas. É isso aí, beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3, ainda sobre o artigo 196 da Constituição. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante. Tá joia? Então, para o Estado efetivar a saúde para todos os cidadãos, o que ele precisa fazer? Tá joia? Então, nós vamos marcar os enunciados que estão corretos. Nós temos o enunciado de 1 até a 3, beleza? Vamos lá. Na 1, diz assim, olha, para o Estado efetivar a saúde, ele deve criar políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos? Sim, justamente do jeito que está no artigo 196. Então, pode marcar a 1 aí que ela está correta. Vamos para a 2, tá? A 2 diz assim, olha, para o Estado efetivar a saúde, ele deve entrar com acesso universal e igualitário? Sim, o acesso à saúde ele deve ser universal e igualitário. Então, a 2 está correta, porque também está contido no artigo 196, beleza? Vamos lá para a terceira opção. Serviço de promoção e proteção à saúde? Sim. A pegada do SUS é essa, trabalhar com a promoção, proteção e recuperar a saúde daquelas pessoas que adoeceram. Sem sombra de dúvida, pessoal, todos os enunciados estão corretos, tanto o 1, o 2 e o 3, tá joia? Então, qual é a alternativa que nós vamos marcar? Nós vamos marcar aquela alternativa que tem todos os 3 itens, tá joia? Porque a A está a alternativa 1, a 2 e a 3. Questão de número 3, sem sombra de dúvida, o nosso gabarito é a letra A, porque todos os itens estão contidos nesse enunciado. Dessa forma, a B está errada, a C e a D. Então, questão de número 3, o nosso gabarito é a letra A. É isso aí, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. Em relação ao SUS, na Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, resolva a próxima questão. Tá joia? Olha, essa é uma questão para você marcar se ela está certa ou errado. E diz assim, olha, a saúde é um direito de todos, porém não é dever do Estado. Lá no artigo 196 está falando isso? Não, não está falando isso. O que que diz, o que que é apregoado no artigo 196 lá no seu caput? Diz assim, olha, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, tá joia, pessoal? Então, partindo dessa base constitucional, essa questão de número 4 está totalmente errada, tá joia? Então você vai marcar a segunda opção errada, beleza? Então é isso aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 5. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, faz afirmações acerca da saúde. Sobre essas afirmações, assinale a alternativa incorreta, ou seja, nós vamos marcar a opção errada em relação ao artigo 196 da Constituição. Vamos lá para o nosso enunciado A. Vamos procurar aquele enunciado que está totalmente incoerente, totalmente fora da lógica do artigo 196. Enunciado A diz assim, olha, a saúde é direito de todos e dever do Estado? Sim. Isso está correto de acordo com o artigo 196. Porém, não é o nosso gabarito, porque nós estamos querendo a opção errada. Tá joia? Vamos para B. O direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas? Sim. Isso está correto de acordo com o artigo 196. Então, não é o nosso gabarito. Vamos procurar o enunciado que está errado. A C.
As políticas referentes à saúde devem visar a redução do risco de doenças e de outros agravos apenas aos menos favorecidos da sociedade. Olha, pessoal, esse enunciado C ele está errado. Por quê? Tome muito cuidado com essas questões, assim, com palavras de impulso, apenas, tá joia? Somente, então somente, porque a C, ela está totalmente errada. Por quê? As políticas referentes à saúde devem visar a redução do risco de doenças e de outros agravos, sim, porém, para toda a sociedade, porque o SUS ele é universal, o SUS ele é para todos, e não somente aos menos favorecidos ou aos mais favorecidos, tá joia? Porque o SUS ele é universal. A partir do momento que você pega as ações ou serviços de saúde do SUS e oferta para um único grupo, o SUS ele deixa de lado o princípio da universalidade, ao qual não pode acontecer, tá joia? Então, questão de número 5, o nosso gabarito é a letra C, porque nós estamos marcando a questão que está incorreta, tá joia? Vamos para D agora, só para a questão de eliminação e fixação do conteúdo. A D diz assim: as políticas referentes à saúde devem visar o acesso universal? Sim, o princípio da universalidade que faltou no enunciado C está na D. E igualitário as ações aos serviços para promoção da saúde, proteção e recuperação do indivíduo. Tá joia? Olha, o enunciado D, pessoal, está de acordo com o artigo 196. Porém, nós não queremos marcar a opção correta, nós queremos a incorreta, a errada. Então, questão de número 5, o nosso gabarito é a letra C, sem sombra de dúvida. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 6 aí na tela para você. É uma questão que você vai marcar certo ou errado, tá joia? Segundo o artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O objetivo é de reduzir o risco de doenças e de outros agravos, tá joia? Com o acesso universal e igualitário às ações de proteção e recuperação, o que você acha? Esses enunciados aí, todas essas palavras, essas frases, elas estão contidas ali no artigo 196 da Constituição Federal, pessoal? E aí? Vamos ver se você está afiado nessa, tá joia? Olha, é uma questão que não dá para errar, tá joia? Por mais que está faltando algumas partes aqui nessa questão de número 6, mas não dá para negar, tá joia? Que o princípio, que é a base constitucional ali do artigo 196, ela foi mantida, porque nós temos aqui o acesso universal, o acesso igualitário, ações de promoção e recuperação, direito à saúde, é um dever do Estado, sem sombra de dúvida, pessoal. Olha, essa questão de número 6 aqui, ela está corretíssima, tá joia? Então você vai marcar aí a opção certo. É isso aí, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 7 na tela para você. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 88, quais são os dois princípios do SUS que são mencionados? Que são mencionados aonde? No artigo 196. Tá, joia? Então nós temos ali dois princípios ali primordiais nesse artigo. Nós vamos marcar a opção onde está contido esses dois princípios. Enunciado A. Adequação e notoriedade, existem esses dois princípios? Não, não tem nada a ver. O enunciado A está errado. B. Solidariedade e bondade? Não, não tem nada a ver. Tá joia? Não temos esse princípio de solidariedade, bondade ali no artigo 196. Isso não existe. A B está errada. E a C. Verticalização e humanização? Não. Verticalização não existe como princípio no artigo 196. E humanização, nós temos essa palavrinha somente na Política Nacional de Humanização, que é uma outra aula que nós vamos ver mais à frente, tá? Já é um outro conteúdo, é um outro texto de lei. Então, a C, o enunciado C também está errado. Vamos para D. Nós temos ali universal e igualitário. Realmente, nós temos no artigo 196 da Constituição o princípio da universalidade e o princípio da igualdade. Por que universalidade? Universal porque a saúde é para todos, tá joia? Para pessoas famosas, pessoas ali com menos condições financeiras, cidadãos comuns, aquele estrangeiro que veio para o Brasil, ele tem direito à saúde a partir do momento
que o indivíduo ele entrou na República Federativa do Brasil, ele tem direito de receber saúde pelo Sistema Único de Saúde e o acesso igualitário, porque a saúde é igual para todos, tá? Já você não pode beneficiar ninguém porque a pessoa é famosa, porque ele é um artista ou ele é um jogador. Não, deve entrar com o princípio da igualdade. Então, os dois princípios que nós temos ali no artigo 196 da Constituição Federal é o princípio da universalidade e o princípio da igualdade. Sem sombra de dúvida, questão de número 7, o nosso gabarito é a letra D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 8 aí já está na tela te esperando. Marque a opção correta. O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de qual ano? Enunciado A. 1986? Não, está errado, porque em 1986 nós não tivemos uma constituinte, tá joia? Então, o enunciado A está errado. Enunciado B. O direito à saúde foi inserido na Constituição de 1988? Isso mesmo, tá joia? O enunciado B está correto, porque a nossa última constituinte que tratou do tema de saúde para todos foi no ano de 1988, tá joia? Então, questão de número 8 aí, o nosso gabarito é a letra B. Vamos lá para o enunciado C, só para questão de fixação, aprendizagem e eliminação. Enunciado C, 1984? Não, nós não tivemos uma constituinte no ano de 1984. C está errado. D, 1998? Tome muito cuidado, tá? Eu vi pessoas errando aí na minha página aqui no YouTube, tá? Na aba comunidade, eu coloquei essa questão lá, teve uma pessoa que foi lá e marcou como a saúde foi inserida na Constituição de 1998, só que a D está errado, tá joia? Por isso que eu coloquei o ano de 1998, só para tentar te confundir, mas a Constituinte, ela foi do ano de 1988, que isso fique bem claro para você, tá joia? Então a questão de número 8 aí, que você está vendo na tela, o gabarito é a letra B, porque o direito à saúde foi inserido na Constituição de 1988. É isso aí, pessoal. Até a próxima questão. Até mais. Questão de número 9, na tela. Marque se errado ou certo. No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento Reforma Sanitária? Isso mesmo, pessoal. Esse movimento Reforma Sanitária, que foi um movimento ali organizado por cidadãos comuns, políticos, artistas, foi um movimento que ele foi criado para reivindicar saúde, porque antes da Constituição Federal de 1988, o povo padecia muito, porque a saúde não era um direito de todos, tá joia? Nós tínhamos ali aqueles cidadãos que trabalhavam formalmente, de carteira assinada, então eles tinham direito, de acordo com o INAMPS, de receber tanto o auxílio ali da Previdência Social, como o auxílio da saúde. Agora, se tivesse um indivíduo que ele não trabalhava formalmente, ou seja, não tinha carteira assinada, então ele ficava de fora da saúde, das ações de serviço de saúde, que naquela época era precário também, tá joia? Então esse movimento Reforma Sanitária, ele nasceu na década de 70 e na década de 80 ele já estava bem amadurecido, tá joia? Prosseguindo. Refletindo na criação do Sistema Único de Saúde, sim, esse movimento Reforma Sanitária, ele refletiu, ele foi o motor de impulsão para a criação do Sistema Único de Saúde, tá? Pela Constituinte de 88, pela Constituição Federal de 1988, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Depois de tudo isso que eu falei, de tudo isso aqui que eu rezei, que eu orei na sua cabeça, você não tem dúvida que essa questão ela está totalmente correta, tá? Já então, questão 9, o gabarito é o certo. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 10 aí na tela para você. O que diz a Constituição sobre a saúde no artigo 196, tá, joia? E esse artigo 196, ele é aquele artigo da última Constituinte de 1988, tá, joia? E diz assim, olha, a criação do SUS está diretamente relacionada à tomada de responsabilidade por parte do Estado, sem sombra de dúvidas, tá joia? Porque
A partir do momento que nós tivemos ali a Constituinte de 88, a qual no artigo 196 ela vai começar a desenrolar sobre o setor saúde, tá joia? O que essa Constituinte fez? Ela pegou o Estado ali pela gravata e falou, olha, a partir de hoje, a partir do ano de 1988, o Estado ele é responsável para ofertar saúde para toda a população, tá joia? Porque a saúde ela é um direito de todos e um dever maior é do Estado. Então, partindo desse pressuposto ali, que está contido no artigo 196, a questão 10 está correta. Você vai marcar o enunciado certo, tá joia? Porque o Estado ele é responsável por ofertar saúde para todos os cidadãos, tá joia? Então é isso aí. Até o próximo contexto. Até mais. Então é isso aí, nós finalizamos o bloco de saúde no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, tá joia? Então até a próxima aula, onde nós vamos estudar o artigo 197 da Constituição Federal. Nós teremos lá, tá? A parte da teoria, tá joia? Que é o estudo da lei seca associado a questões. Por que associado a questões, pessoal? Porque nós devemos estudar a teoria e depois resolver questões para a questão de fixação desse conteúdo, tá joia? Porque se você está estudando isso aqui, geralmente é porque você pensa em passar em uma prova de concurso, então você começa a resolver essas questões de antemão, para quando você estiver na sala de aula não bater aquele friozinho na barriga, aquele medo, tá joia? Para você ir firme para essa prova e conseguir a sua tão sonhada aprovação. E se eu estou colocando questões aqui para você responder, é porque eu fiz e deu certo para mim, tá joia? Graças a Deus, eu já passei em alguns concursos públicos aí, já fui chamado, estou trabalhando, sou servidor público aqui em Belo Horizonte, tá joia? E eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas abençoadas na minha vida, tá joia? Então, esse é mais um oferecimento aqui do Enfermagem Simplificada. Até a próxima aula, onde nós vamos estudar o artigo 197 da Constituinte. Que Deus abençoe. Fui.